Fala galera, vamos gravar uma questãozinha aqui de geometria plana com um pouquinho de trigonometria, como você pode perceber na questão. Então, gente, é o seguinte, o que ele pediu aqui para nós? Olha só, ele pediu para você calcular a área achurada, que no seu desenho aí está em cinza, eu coloquei aqui de laranja, né? Então a gente quer calcular essa área laranja aqui, que não é uma área notável. Normalmente, quando isso acontece, você tem que fazer por exclusão de áreas, né? Qual que seria a ideia, então? Você poderia calcular a área do círculo como um todo, e desse círculo você retira essa figura aqui. O que sobrar é justamente a área que você quer. Só que o interessante seria você perceber que esse triângulo que apareceu aqui e esse triângulo que apareceu aqui são triângulos fáceis, né, de nós trabalharmos com eles e calcularmos as áreas, etc, etc, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Basta você perceber que os dois triângulos aqui são retângulos, tá? Por que esses dois triângulos são retângulos? Ele disse para nós que o segmento AC aqui, que no caso seria a diagonal desse quadrilátero aqui, é também diâmetro da minha circunferência. É um diâmetro que vale 2, ou seja, o raio então vale 1, certo? E aí você percebe o seguinte, se essa diagonal aqui, que delimita esses dois triângulos aqui, ela é também diâmetro, então a gente pode concluir que aqui é 90 graus, por quê? Porque você lembra que quando você tem um ângulo inscrito, o valor do ângulo inscrito é justamente metade do arco que ele enxerga. Se, por exemplo, esse ângulo aqui enxerga um arco de 180 graus, que é a meia volta aqui, então esse ângulo aqui deve valer metade de 180, o famoso 90, certo? Então isso aqui é ângulo reto, isso aqui também é ângulo reto, você tem dois triângulos retângulos, agora você tem que calcular a área desses dois triângulos retângulos. Para calcular a área do triângulo retângulo, você vai fazer cateto vezes cateto dividido por 2. O problema é que você não tem nenhum dos catetos e ainda por cima as áreas todas estão escritas em função de y e de x que você tem aqui, certo? Então você vai tentar escrever esse cateto e esse em função de x, esse cateto e esse em função de y. E aí, você utilizando aqui algumas relações trigonométricas, você pode fazer isso. Por exemplo, você poderia dizer que o seno de x vai ser igual ao cateto oposto, que é o AB, dividido pela hipotenusa, que vale 2. E aí, consequentemente, você conclui que AB é igual a quanto? 2 seno x. Então, esse pedaço aqui vale 2 multiplicado por seno x. Da mesma forma, se você quiser descobrir quanto que vale esse aqui, basta você utilizar o cosseno. Cosseno de x vai ser igual ao cateto adjacente, que é BC, dividido por 2. E aí você conclui que BC é igual a 2 cosseno x. E partindo do mesmo raciocínio, você pode descobrir que isso aqui vale 2 cosseno y, e isso aqui vale 2 seno y. Né? Então agora você tem o valor de todos os catetos e o mais importante de tudo, todos eles em função de xy, o que vai fazer com que todas as áreas também fiquem em função de xy, que é isso que o exercício quer. Né? Então, primeira coisa, vamos descobrir a área desses dois triângulos aqui. Vamos começar aqui pelo triângulo ABC. Qual que vai ser a área do triângulo ABC? Vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 4 seno x cosseno x dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 seno x cosseno x. E 2 seno x cosseno x, você lembra que é o arco duplo do x. Então, seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno x cosseno x. Por isso que eu já escrevi direto aqui seno de 2x. Da mesma forma, você pode dizer que a área do triângulo ABC vai ser o quê? 4 seno y cosseno y dividido por 2. O que gera aqui para nós seno de 2y. Né? Mesmo raciocínio aqui de cima. Seno de 2y. E aí, por fim, se você quiser excluir essas duas áreas aqui do círculo, você deve calcular, logicamente, qual que é a área do círculo. A área do círculo, então, a área do círculo, como é que você vai fazer? Vai ser π vezes o raio, que é 1, ao quadrado, ou seja, π mesmo. Então, finalmente aqui, a área achurada que nós queremos descobrir, qual que vai ser o valor dela? Vai ser π, que é a área toda, menos a área desse triângulo, menos a área desse triângulo. Então fica menos seno de 2x menos seno de 2y. O que se encontra na alternativa B de
vai na boa, se inscreva, é isso aí.